all the walls that were
Boa tarde a todos. Conforme está escrito aí no chat, hoje é uma aula de revisão, não tem nenhum tema novo, porque nós teremos a segunda avaliação, a P2, semana que vem, e hoje ficou para ser uma aula de revisão. Eu também convidei, como está escrito ali, o pessoal da turma A para participar, falaram que tinham outra atividade, não deram certeza de participar, mas, de qualquer forma, essa aula será gravada e colocada no AVA hoje ainda. Tá? A nossa prova será semelhante a como foi a primeira prova, uma prova objetiva, se atendo àquilo que foi dito durante as aulas. Né? E a aula de hoje é para que a gente possa fazer uma revisão dos temas relativos a essa a P2. Então, eu queria que vocês participassem. Né? Vocês podem escrever no chat aí as dúvidas e eu estou aqui disponível para respondê-las. Fiquem à vontade. Eu estou aqui monitorando o chat. Nós falamos sobre vários assuntos aí para conteúdo para P2. A gente falou de cirrose hepática, encefalopatia hepática, hemorragia digestiva, causas, alta, baixa, falamos de choque, perfis hemodinâmicos, falamos também em relação à crise convulsiva, né? Como é que é a abordagem, falamos como é que a gente investiga um doente com ataque isquêmico transitório, as possibilidades, falamos de arritmia cardíaca, falamos também de conduta no AVE isquêmico, trombólise, quer dizer, são vários assuntos, né, que foram colocados ali como temas para P2. Né? Eu não vou repetir a aula. Na verdade, são várias aulas que não serão repetidas. A aula de hoje é para esclarecimento de dúvidas. Estou aguardando. Clarissa, a frequência eu espero que seja feita ao final da aula, apenas quando eu disser, tá? A gente está em plena aula. Maria Clara, não tem dúvida, Clara? Não? Tudo bem. Vamos aguardar os outros. Mas a partir do caso clínico,
Nós selecionamos ali uma porção de temas, né, para serem discutidos. O doente, lembram-se, era um doente etilista, então a gente falou de cirrose hepática, causas de cirrose hepática, colocamos ali a possibilidade do etilismo como causa de doença hepática crônica, de cirrose hepática, falamos também da hepatite viral como possibilidade, né, de também cirrose hepática, falamos de como que ocorre essa agressão do parênquima hepático, do hepatócito, né, a ativação de uma célula estrelada, a produção de colágeno, destruição da arquitetura, e ali comprometendo a função hepática, né, e também causando o que a gente chama de hipertensão porta, né? Então, a cirrose hepática, ela muitas vezes o doente se apresenta clinicamente, né? Tem uma história sugestiva, por exemplo, de etilismo, e a gente vai examinar esse doente e muitas vezes nós vamos encontrar o que a gente chama de os chamados estigmas de doença hepática, né? O doente com ginecomastia, telangiectasia, eritema palmar, pode ter também tremor de extremidade, que a gente chama de flapping, hálito hepático. O doente também muitas vezes tem edema de membros inferiores, edema bilateral, ascite. Então, são estigmas de doença hepática e que, quando a gente está diante desse doente, frequentemente a gente encontra. Também encontramos nesses doentes, com bastante frequência, icterícia, né? Como também um marcador ali da possibilidade da doença hepática crônica. E, laboratorialmente, nós também precisamos investigar com as chamadas provas de função hepática. Então, a gente vai avaliar as bilirrubinas, transaminases, fosfatase alcalina, gama-GT, níveis de albumina, o coagulograma, porque quando você tem a cirrose hepática, você tem problemas em relação a fatores de coagulação dependentes da vitamina K, então você tem uma coagulopatia caracterizada no coagulograma pelo alargamento do INR, que é o tempo de atividade de protrombina, e nós temos as complicações da doença hepática, né? A hipertensão porta, né? A ascite, que eu já falei, e a encefalopatia. A gente deu bastante atenção à encefalopatia, né? E falamos a respeito da patogênese, dos níveis elevados de amônia, que é produzida ali na luz intestinal e pelas bactérias e pelos enterócitos. Em uma situação normal, essa amônia ela é metabolizada em ureia e excretada pelos rins, mas quando você tem a doença hepática crônica, essa amônia ela invade a circulação sistêmica, né? Exatamente por conta da lesão ao hepatócito e do bypass ali por conta da hipertensão porta. E aí você tem a disfunção neuronal, o aparecimento da encefalopatia hepática. Falamos dos níveis de encefalopatia hepática, né, menores ou maiores. Falamos também das medidas que devem ser tomadas em relação a fazer o diagnóstico diferencial, sempre procurar o que pode ter desencadeado a encefalopatia, falamos da infecção, falamos da hemorragia digestiva como possibilidade, e falamos também do tratamento da encefalopatia, e demos ênfase a duas possibilidades, né? O uso da lactulose, né? Modificando ali o pH colônico e, por sua vez, diminuindo a produção e reabsorção de ureia, e também o metronidazol como uma droga também que diminui ali a proliferação dessas bactérias, né, o número dessas bactérias, diminuindo também a produção de amônia. Falamos de um quadro que pode ocorrer, secundário a uma hepatite viral, que a gente chama de falência hepática aguda, e algumas vezes esses pacientes não melhoram e a gente precisa prestar atenção na possibilidade de transplante. Falamos também como causa importante de falência hepática aguda o uso de paracetamol, acetaminofém, que é o Tilenol, associado ao álcool, e nessas situações a gente usa N-acetilcisteína. Lembra sempre, falência hepática aguda, paracetamol associado ao álcool como causa principal no mundo inteiro,
e também o uso de N-acetilcisteína, e muitas vezes esses doentes caminham para a realização de transplante. Temos a aula também de hemorragia digestiva, onde a gente falou da importância da hemorragia digestiva, da mortalidade da hemorragia digestiva, do número de internações por hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva é didaticamente classificada entre alta e baixa, né? Acima do ângulo de trás, hemorragia digestiva alta, e abaixo, hemorragia digestiva alta. Falamos das causas de hemorragia digestiva, falamos também da importância da endoscopia digestiva, tanto alta quanto baixa, que é a colono, para identificar a causa da hemorragia digestiva, e também o quanto avançou esse procedimento, que a endoscopia, no momento, não serve apenas para fazer o diagnóstico, como também uso terapêutico, né? Medidas que podem ser usadas pelo colega da endoscopia para parar o sangramento. Aí falamos da hemorragia digestiva alta, a principal causa úlcera péptica, falamos também das varizes de esôfago relacionadas lá à hipertensão porta, falamos da endoscopia, da hemorragia digestiva baixa, doença diverticular, neoplasia, angiodisplasia, que algumas vezes essa má formação vascular existe a necessidade de arteriografia e embolização. Falamos também da indicação de cirurgia nos pacientes com hemorragia digestiva, pacientes que evoluem com gravidade, com necessidade de múltiplas hemotransfusões. E aí fizemos o gancho, né? Falando da hemorragia digestiva, fizemos o gancho para choque, para instabilidade hemodinâmica, onde a gente falou dos tipos de choque, né? O choque hemorrágico, hipovolêmico, o choque cardiogênico, o choque obstrutivo e o choque distributivo. A hemorragia digestiva está colocada ali como choque hipovolêmico. A principal causa é perda de volume intravascular, né, por sangramento, por exemplo, né, no caso da hemorragia digestiva. Falamos do choque cardiogênico, o principal exemplo é o infarto agudo do miocárdio. Falamos do choque obstrutivo, os principais exemplos são a embolia pulmonar, o tamponamento cardíaco e o pneumotórax hipertensivo. E falamos do choque distributivo, o principal exemplo é a sepse, né, o choque séptico. E falamos das medidas que devem ser tomadas, né, a partir do momento que o que é o choque, a hipóxia tecidual, que se não revertido o doente caminha para o óbito, né? Temos ali que tomar medidas para tratar, né, além da abordagem da causa, medidas para melhorar a condição hemodinâmica. Como é que a gente reconhece isso do ponto de vista clínico? O doente se apresenta com sinais de hipoperfusão, hipotenso, taquicárdico, oligúrico, enchimento capilar identificado. Falamos também do laboratório para avaliar a perfusão, e aí falamos do lactato e da saturação de oxigênio, saturação da hemoglobina pelo oxigênio em veia central, que a gente chamou de SVCO2. Então, lactato, SVCO2, para avaliar a perfusão tecidual, a relação de oferta e consumo de oxigênio, as medidas que devem ser tomadas, né? Uma medida principal, a ressuscitação com fluidos. E falamos dos perfis hemodinâmicos, levando em consideração 3 itens: o débito cardíaco, né? Levar em consideração o que a gente chama de pressão de enchimento, quer dizer, esse retorno de sangue à circulação central, que a gente também pode medir, mensurar, que a gente chama de pressão venosa central, e a resistência vascular sistêmica, que também se altera por conta da hipoperfusão tecidual de maneira compensatória. E no choque hipovolêmico, nós teríamos, então, o débito cardíaco baixo, a pressão venosa central baixa e a resistência vascular sistêmica elevada compensatoriamente. Esse é o perfil hemodinâmico do choque cardiogênico, aliás, do choque hipovolêmico ou hemorrágico, e a principal medida é a ressuscitação com fluidos. Falamos na aula seguinte a respeito de uma série de problemas que poderiam estar presentes ali, necessitavam atitudes imediatas. Falamos da crise convulsiva, do reconhecimento, do uso do diazepam imediatamente para abortar a crise, o uso do idantal para prevenção de novas crises. Falamos também de crise hipertensiva, drogas que devem ser utilizadas, né, para corrigir ou diminuir rapidamente a pressão arterial. Falamos do nitroprussiato de sódio, da nitroglicerina.
Falamos também do quadro neurológico, do ataque isquêmico transitório, a importância da investigação desses doentes. Muitas vezes tem obstrução carotídea por placa aterosclerótica. Falamos dos exames que devem ser feitos, né? Um duplex scan, tomografia, angiorressonância, arteriografia, a necessidade, muitas vezes, de correção cirúrgica com endarterectomia ou então a colocação de um stent. Falamos das medidas que devem ser tomadas nesse doente, controle dos níveis tensionais, esses doentes que não, doente hipertenso que não se trata, evolui com hipertensão arterial, tem chance de fazer evento central, então a gente precisa também abordar esses doentes e controlar os níveis tensionais com drogas antipertensivas, né? Na prevenção de efeitos, eventos secundários, o uso de aspirina, o uso de estatina. Chegamos, então, falamos também da arritmia cardíaca que o doente apresentava, fibrilação atrial, né, crônica. Então, é controle de frequência e anticoagulação para prevenir evento cerebral, isquêmico embólico. Isso normalmente recai sobre o uso do Marevan, e o Marevan ele interfere na síntese ali dos fatores que são precursores da protrombina. Então, a gente monitora o efeito do Marevan, da anticoagulação, através do tempo de atividade de protrombina, do INR. Então, esses doentes com fibrilação atrial crônica, o ideal é que eles façam uso também para prevenção de acidente vascular encefálico isquêmico embólico de anticoagulação oral. E, ao final, nós falamos da conduta atual no AVE isquêmico, da importância de um artigo que foi publicado já há 25 anos, falando da trombólise, a dissolução do coágulo com a droga trombolítica, né, o ativador do plasminogênio tecidual, e, mais recentemente, a gente falou a respeito do uso da trombectomia. Se a gente admite um doente com um evento central, se, por exemplo, se fez o TC uma veia hemorrágico extenso, tem que chamar a neuro, cirurgia para ver se não tem que drenar esse hematoma. Se é um isquêmico, né, muitas vezes a gente vai se preocupar com a possibilidade de fazer trombólise imediatamente. Tem ali a janela de tempo, né, um intervalo de tempo de até 4 horas e meia para fazer a trombólise, que é a alteplase intravenoso. E, em alguns casos, a gente pode indicar também, né, e existem protocolos para isso, né, a gente sempre deve se consultar os colegas da especialidade, principalmente o colega da neurologia, a respeito da realização tanto da trombose quanto da trombectomia. Quer dizer, uma porção de assunto que foi falado aí. E vocês, eu estou aguardando a dúvida de vocês, né? Na verdade, essa aula não é para eu falar, é para vocês falarem, vocês perguntarem. Bom, se não houver dúvidas, então vamos colocar a presença, tá bom? E a gente, semana que vem, aprova. Podem colocar a presença e depois eu termino e semana que vem temos a prova, ok? Tchauzinho para vocês. Obrigada, professor. Boa tarde para o senhor. Tá bom, um abraço para vocês todos, tá? Obrigada, professor. Boa tarde. Continue se protegendo, tá?